Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho na nossa programação. Hoje, dia 2 de maio. Mas ontem, gente, foi dia do trabalhador. Então, eu deixo os parabéns aí para todos os trabalhadores de forma atrasada, mas tá valendo, viu? Com certeza você aí de casa merece esses parabéns. Agora, mudando de assunto, eu quero deixar aquele velho e bom convite para você seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Deixa seu comentário, deixa sua sugestão, sua crítica. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Agora, se de repente você perdeu algum detalhe das nossas entrevistas ou de repente também você tem interesse de rever alguma matéria, acesse boraver.com. Lá tem todo o nosso acervo online. Já para você que gosta de ler, saber as curiosidades da nossa região, acesse portalamazônia.com. Agora vamos começar o nosso programa com um assunto muito interessante. Vamos conhecer a história de uma professora que resolveu fazer diferente. Acompanhe. Passar horas lendo um capítulo de história não é muito empolgante para algumas pessoas. Às vezes é mais difícil e se torna confuso aprender sozinho. Pensando nisso, a professora de História, Pamela Barros, encontrou um meio criativo para que os alunos compreendessem um assunto. Começou a criar paródias com músicas conhecidas. Tudo isso para complementar o estudo e assim ter algo a mais para os alunos durante as aulas. Isso, a ideia é transmitir a aula de forma tradicional e a paródia vem como uma sobremesa, como se fosse um algo a mais para que os alunos consigam memorizar ainda mais e ainda melhor o conteúdo abordado na sala de aula. O objetivo das paródias não é ensinar o conteúdo de história, mas sim um algo a mais, né? Depois de uma aula, depois de uma leitura de um livro, se você assistir às paródias, você consegue absorver os temas principais sobre aquele assunto. O método não é incomum entre os educadores. Cada vez mais, os professores e os próprios alunos percebem que é importante transmitir o conteúdo de maneira dinâmica, despertando assim o interesse de todos. Eu conhecendo outros professores que desenvolvem o mesmo trabalho em outros estados aqui do Brasil, e aí eu comecei a criar as músicas. A paródia é só um pedacinho das ideias que o professor pode usar na sala de aula, né? Então, as paródias elas podem auxiliar o ensino da história e de outras disciplinas também. As paródias são criadas a todo momento. A professora observa quais músicas estão fazendo sucesso entre os alunos. Assim, quando a paródia fica pronta, é mais fácil se familiarizar. Elas estão disponíveis em um canal do YouTube criado exclusivamente para isso, podendo ser acessada por alunos de todas as escolas. As paródias elas surgem no momento que eu estou em casa, ali refletindo, às vezes um refrão ou outro vem no momento que eu estou dando aula. E aí os próprios alunos, quando eu ouço eles cantarem alguma música que está aí no auge, eu já fico esperta para tentar fazer uma paródia em cima dessa música. Então não tem um momento exclusivo. Às vezes surge no momento da aula, às vezes surge quando eu estou no trânsito ou quando eu estou em casa e tal, né? E tento estar postando paródias sempre que possível para ajudar não só os meus alunos, mas as pessoas que vão prestar um vestibular, as pessoas que vão prestar uma prova, uma avaliação, um concurso, e tem dado certo. O método é aceito entre os alunos que estudam e acompanham as paródias pelo YouTube. Eles reconhecem, esse tipo de aula é divertida e nada entediante. Eu já vi todos do canal e eu acho muito legal porque há uma aula diferenciada e ajuda muito no aprendizado. Sendo que eu mesmo já estudei para a prova assistindo os vídeos da professora. Eu acho as aulas da tia Pamela bem legais. Assim, não é entediante, como a maioria deveria ser, que é bem legal. Às vezes eu assisto o canal da tia Pamela e eu acho legal porque é uma aula diferenciada e as paródias dela também são muito legais. Eu gosto porque é muito legal, uma coisa diferente que os professores fazem. A icônica música do coreano Psy, Gangnam Style, que ultrapassou mais de 1 bilhão de acessos em 2012, foi uma das trilhas sonoras escolhidas pela professora para explicar sobre o islamismo e a fé islâmica. Com mais de 1.000 inscritos no canal, a paródia está disponível para acesso e foi tema da aula de história. Bom, a paródia de hoje, na nossa aula de hoje, foi sobre a fé islâmica.
sobre a vida do Maomé e a divulgação da fé islâmica. Aprendi que ele que fundou a religião islâmica porque o anjo lá, Gabriel, pediu para ele. É uma das coisas, mas tem várias outras. Ser professor é também mostrar diferentes visões sobre os assuntos, assim como complementar o ensino de forma enriquecedora. O reconhecimento de seu trabalho por professores da cidade e de outras capitais levou as paródias de Pamela para outros lugares do Brasil. Bom, eu aproveito até o momento para agradecer aos professores de História da cidade de Manaus e do restante do Brasil que têm utilizado as minhas paródias nas salas de aula, que eu recebo muitas mensagens de alunos e professores de outros estados que utilizam as paródias, né, em suas salas de aula. E agradecer bastante. E o canal no YouTube está aberto para sugestões, para críticas. Bom, se você não conhece o canal Cantando História, você pode acessar no YouTube Cantando História com Pamela Barros e se divertir com as paródias de história. E no Pará, os alunos tiveram um aumento no rendimento em 2 disciplinas, português e matemática. Os dados são da Secretaria Estadual de Educação. O Ministério da Educação vai adotar um sistema semelhante ao ProUni na hora de selecionar os estudantes que serão beneficiados pelo FIES. No novo formato do processo, o candidato poderá mudar a opção de curso quantas vezes quiser e de acordo com a nota de corte, que será divulgada pelo sistema durante o período de inscrição. O processo de seleção ocorre entre os dias 14 a 17 de junho, com divulgação do resultado prevista para o dia 20 do mesmo mês. As inscrições continuarão no decorrer do segundo semestre, de acordo com a disponibilidade de vagas. Caso o candidato altere ou cancele sua inscrição, a vaga volta a ser disponibilizada pelo sistema. De acordo com o Ministério da Educação, o método deve estimular a participação no programa e diminuir a ociosidade. Cada vez mais as pessoas começam a entender a importância das árvores na cidade. Por isso, a instituição Viva, que atende crianças e adolescentes com HIV, iniciou um projeto muito interessante em favor do meio ambiente. A Casa Vida se uniu ao Plano de Arborização 2016 da Prefeitura de Manaus para realizar o plantio de mudas. E quem está aqui ao meu lado para dar mais informações é a presidente da Casa Vida, Solange Andrade. Então, Solange, como acontece esse projeto? O projeto Floreando a Vida tem a ideia de fazer com que as crianças unam o tratamento que elas precisam tomar diariamente com o cuidado com plantas. Elas estão recebendo plantinhas durante as consultas e vão ter que cuidar dessas plantas nas suas casas. E assim elas vão ver como que a planta se desenvolve e cresce quando tem um bom cuidado. Da mesma forma, a saúde delas vai ficar boa, elas vão crescer bonitas e com saúde se elas tomarem direitinho o tratamento. Então a ideia foi fazer esse link e nós pensamos em trazer isso para fora da Casa Vida e convidamos a Prefeitura a fazer parte desse projeto. A Prefeitura já tem o projeto iniciado agora, que é o Arboriza Manaus, e nós fizemos essa ação hoje, unindo a questão das plantinhas com o Arboriza Manaus. Perfeito, Solange, obrigada pelas suas informações. Manuela Montenegro para Mais um Sat. Obrigada, Manuela, pelas informações. E agora, gente, vocês sabem que toda segunda-feira é o nosso dia do quadro sobre motivação. E hoje nós vamos aprender como saber conviver com a concorrência. É isso mesmo, é já no próximo bloco e eu te espero.